dar uma palavra de esclarecimento sobre isso. Nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade e conseguimos melhorar bastante a qualidade do vídeo e está muito mais claro através da internet. Mas com isso nós tivemos que fazer uma mudança no som. Nós estamos tendo dificuldade com o som que está indo na internet aí. E algumas pessoas estão reclamando, que a gente sabe o que está acontecendo e eu pedi para você para nos ajudar. É a última coisa que eu quero que ele faça antes de sair. Ele prometeu que vai fazer isso e resolve isso dentro dessa semana. Hoje nós vamos voltar ao nosso devocional. Tem sido uma bênção. Eu não sei se você está fazendo ou não. Se não está fazendo, você está perdendo algo tremendo da parte de Deus. Nós usamos esse devocional, terminar agora em agosto. Ontem os pastores estavam reunidos comigo e a gente já estava pensando o que a gente vai fazer para setembro, novembro, dezembro, em questão de leitura e devocional. E o devocional vamos começar para o ano que vem. E John Stott nos está levando nas cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. Nós estudamos essa semana as epístolas pastorais, as cartas de Timóteo e Tito. Semana passada, as epístolas de visão de Paulo. Eu gostei muito do que o pastor Sócio falou no domingo passado. Aliás, tudo que ele falou foi maravilhoso. Deus usou de uma forma tremenda. Sou grato a Deus pela vida dos sócios, como Deus usou. Ele fez uma afirmação semana passada e disse: olha, as cartas de Paulo não são cartas para igrejas ou indivíduos, são cartas de Deus para nós. E isso é muito lindo. Então, quando você abre a sua Bíblia e lê as cartas de Paulo, você vai entender que Deus está falando conosco. Como nós lemos essa semana, se você fez o devocional, nós lemos essa semana aquela passagem maravilhosa quando Paulo diz em 2 Timóteo, toda a Escritura, estou lendo 2 Timóteo 3, você não pode abrir, não é um texto dessa manhã. Diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre um assunto importante. Eu quero falar sobre o tema não tem lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. A gente vai abrir a Bíblia em Efésios 4. Daqui a pouco, se você quiser já abrir, deixar aberto, usar os seus aplicativos, a gente vai estar falando sobre esse tema importante em Efésios. Palavra de Paulo para nós, palavra de Deus para nós, palavra do Espírito Santo para nós. Não tem lugar ao diabo. É importante a gente entender, queridos, que o apóstolo Paulo, e por isso que as cartas de Paulo são tão bonitas, tão tremendas, profundas, a preocupação de Paulo é diferente da de Jesus e dos primeiros discípulos. Jesus veio proclamar as boas novas e a gente aceita as boas novas. Paulo era um apóstolo e a preocupação de Paulo é, uma vez que você aceita o Evangelho, você precisa viver no Evangelho. Então, a preocupação de Paulo foi sempre em que nós cuidássemos de viver um Evangelho verdadeiro, genuíno. Eu trouxe para vocês, algumas semanas atrás, que Paulo fala em Romanos e Gálatas de uma luta constante, que é a luta da carne. Mas a preocupação de Paulo é que a gente faça que a palavra de Deus seja a nossa âncora. Por isso que na nossa igreja nós gastamos muito tempo ensinando a Bíblia. É por isso que eu bato em cima dos grupos de conexão. É por isso que as mensagens que você ouve, tanto de mim como de outros pastores, é sempre didática. E o grande exemplo foi o Sóstenes que veio na semana passada e a mensagem de sexta-feira, as mensagens que nós ouvimos nos últimos cultos. Por causa dessa palavra é verdadeira. Toda a Escritura, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou, foi Deus que soprou. E a palavra de Deus é proveitosa para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução de justiça, e para que o homem, a mulher de Deus, para que cada um de nós sejamos aptos e preparados para toda boa obra. Dá um propósito nosso. Então, em Gálatas, Paulo fala que nós temos um inimigo. Não sei se você lembra da mensagem de 2 semanas atrás. Olha, o inimigo principal nosso é a carne. O
Eu já coloquei para vocês essa luta constante da carne e do espírito. Ele diz assim, olha, a carne é a nossa natureza humana, pecaminosa, o espírito é o Espírito de Deus em nós, e a verdade é que o espírito puxa para as coisas de Deus e que a carne puxa para as coisas naturais, humanas e carnais. Paulo coloca dessa forma em Gálatas, ele diz, olha, vivam no espírito. Vivam no espírito. Eu queria, novamente, queridos, encorajar a gente isso. A gente ouviu a palavra do domingo passado. Quantas vezes nós ouvimos essa frase? Toda ofensa vem do inferno. E a gente ouve isso e a gente, daqui a pouco alguém vem nos ofender, alguém fala uma coisa, alguém fala uma palavra e a gente esquece que toda ofensa vem do inferno. E a gente então não vive no Espírito. Mas Paulo disse que se a gente viver no Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar, porque isso é importante. Paulo, nas suas epístolas, estabelece duas verdades. Ele diz assim, olha, existe um mundo natural, físico, e existe um mundo espiritual. O mundo natural é esse mundo que nós vivemos aqui agora. Eu vejo vocês, vocês me veem. O mundo que tem os 5 sentidos. A gente toca, a gente sente, a gente cheira, a gente tem gosto, paladar, a gente vê, ouve. Esse é o mundo natural. E no mundo natural, há uma luta constante da carne e do espírito. Nós somos crentes, nós continuamos nessa vida. Continuamos no mundo. E a carne continua puxando. A carne não quer que você adore a Deus. A carne não quer que você esteja na igreja. A carne não quer que você leia a Bíblia. A carne não quer que você ore, jejue, fale do Evangelho. Mas existe também um mundo espiritual. E o mundo espiritual é apresentado para nós na carta de Paulo aos Efésios. E o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico e natural. Não é que um é mais real do que o outro. Os dois são reais. A gente não vê o mundo espiritual e a gente às vezes acha que não existe, mas Paulo usa esse termo no livro de Efésios, ele diz assim, lugares celestiais. E os lugares celestiais é outra dimensão, é uma dimensão espiritual, que a gente não vê com esses olhos, às vezes não ouve com esse ouvido, mas é um mundo tão real e tem personagens tão real como a pessoa que está do seu lado. No mundo espiritual existem diabo, demônios, anjos, Espírito Santo. A Bíblia fala que esses lugares celestiais são reais. Não só a Bíblia fala isso, até mesmo filósofos afirmam da realidade do mundo espiritual. Eu não sei se você já estudou Platão, grande filósofo do 3º século a.C., e Platão já dizia que o mundo natural é uma sombra do mundo espiritual. Os filósofos, e principalmente os gregos, criam no mundo em que os deuses viviam. Eles não tinham a revelação que nós temos. Então, para eles era Zeus. Eles viviam no Monte Olimpo, que era um lugar espiritual. E eles têm, então, toda essa mitologia grega de um mundo espiritual. Mas, embora a revelação não é completa, a revelação é verdadeira, que existe um mundo espiritual. E é com essa ideia do mundo espiritual que o apóstolo Paulo nos diz, não deem lugar ao diabo. Eu queria, nessa manhã, voltar com vocês nesse versículo. Efésios, capítulo 4, 27. Não só é a meditação desta manhã, mas é a meditação que nós vamos estar cobrindo nos grupos de conexão essa semana. Todos comigo, por favor. Efésios 4, 27, leia comigo. Não deem lugar ao diabo. Mais uma vez, não deem lugar ao diabo. No português e no grego, esse versículo está no imperativo negativo. É uma ordem que Paulo está dizendo, não deem, o imperativo negativo, não deem
lugar ao diabo. E o que eu queria fazer, antes de nós lermos a Bíblia, e nós vamos ler a Bíblia juntos, eu queria olhar duas palavrinhas lá. Eu queria olhar a palavra lugar e a palavra diabo. Vamos tentar entender o que essa palavra lugar é. Muito interessante que essa tradução que eu tenho aí é a tradução da Nova Versão Internacional. A nova tradução, na linguagem de hoje, interpreta dessa forma: não deem ao diabo oportunidade. A mesma palavra traduzida lugar, na NVI, na nova tradução, na linguagem de hoje, é traduzida não deem oportunidade. Há uma outra tradução feita em Portugal chamada O Livro, e a tradução O Livro usa assim: em nenhum caso deem ocasião ao diabo. Então a mesma palavra usada lugar na NVI, oportunidade na tradução da linguagem de hoje, no livro é usada oportunidade. E eu gosto muito da mensagem. E o Jim Peterson, ele traduz de uma forma mais liberal. Eu gosto da tradução dele, diz assim: não deem mole ao diabo. Não deem mole ao diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Por que uma tradução traduz como oportunidade, outra como lugar, outra ocasião, outra não deem mole ao diabo? A palavra no original grego é a palavra topos. Topos, onde nós tiramos a palavra topografia. E você lembra, quando você estudou no 2º grau, topografia é uma ciência. Quando você faz a topografia de um lugar, você está usando uma ciência que estuda as características presentes da superfície de um território, o relevo, se é plano, se não é plano, o relevo e outros fatores próprios de uma determinada região. Topos é traduzido como lugar, porque a melhor tradução é lugar ou território. Por que que outras traduções traduzem como oportunidade, brecha, da moleza, da ocasião? É porque as pessoas entendem, os tradutores entendem que Paulo está usando topos de uma forma metafórica. Embora topos significa lugar, Paulo está falando de algo simbólico. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos que ter cuidado para não abrir e dar uma entrada a Satanás. Eu já ouvi muitas vezes, e até mesmo eu já falei, que dar lugar ao diabo é dar brecha. Mas a gente esquece que topos não é somente dar brecha. Topos não significa dar uma oportunidade, uma lacuna. A ideia de topos é toda a região. Então você tem que entender que não dar lugar ao diabo é mais do que não dar uma oportunidade ao diabo, mas é entender que com essa oportunidade ele vem para tomar conta de toda a região, de todo o território, porque isso que topos significa. Eu não sei se você conhece um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais tristes da história, quando Hitler, na Alemanha, Mussolini, na Itália, e o imperador do Japão, no Japão, decidiram conquistar o mundo inteiro. Começou com Hitler, Mussolini foi o seu aliado, e o imperador do Japão entrou junto. E a ideia é que o Japão tomaria conta de toda a Ásia. Hitler queria tomar conta de todo o território europeu, e Mussolini tinha o seu desejo de cuidar de toda a África. 3 homens terríveis. E a guerra começou em 1939, quando Hitler invadiu a Áustria. E da Áustria ele foi tomando lugar, tomando território. Os Estados Unidos não queriam entrar na guerra, mas quando aconteceu a destruição de Pearl Harbor, quando o Japão, o Império Japonês, destruiu uma armada de barcos no Havaí, os Estados Unidos entrou na guerra. E por isso se tornou uma Segunda Guerra Mundial. E essa guerra durou mais ou menos 5 anos. Foi muito triste, milhões de judeus morreram, milhões de ciganos morreram, milhões de pessoas morreram nessa guerra. E os aliados, então, liderados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, começaram a pensar como é que nós vamos, então, vencer essa guerra. E eles decidiram que eles só poderiam vencer essa guerra se eles conseguissem colocar o pé no território do inimigo. E na época o território do inimigo era a Europa. Hitler já tinha tomado conta de toda a França, da Polônia, de toda a Áustria, de toda a Suíça. E os Estados Unidos entenderam então
que eles precisavam, juntamente com os aliados, pisar na Europa, e dali eles iam entrar. E aconteceu então que, mais ou menos no ano de 1944, é chamado o dia D da história, quando as forças aliadas atravessaram da Inglaterra para entrar na Normandia. E Normandia é o sul da França, é uma praia. Milhões de soldados morreram lá. Se você for ao sul da França, você vai ver, igual aqui em São Bruno, só que é muito mais, milhões de soldados que morreram. E o plano era que, se a gente conseguir colocar o pé no continente europeu, nós vamos conseguir vencer a guerra. Dito e feito, os aliados conseguiram entrar, embora muitos morreram. Eles conseguiram colocar o pé na Normândia, e quando eles conseguiram colocar o pé dali eles tomaram conta de todo o território. Em menos de um ano, a guerra acabou e os aliados venceram. Moral da história: se você conseguir tomar o topós, tomar essa entrada, tomar essa oportunidade, tomar esse lugar e colocar o pé, você vai destruir todo o território. No caso dos aliados, eles colocaram o pé para conseguir vencer uma guerra do mal. No caso de Satanás, ele quer destruir toda a sua vida. O propósito de Satanás não é que você não venha na igreja. O propósito de Satanás não é que você não leia a Bíblia. O propósito de Satanás não é que você não sirva a Deus e não dê o seu dízimo. O propósito de Satanás é te destruir completamente. O que ele quer é uma entrada. O que ele quer é uma oportunidade. O que ele quer é um lugar, é uma brecha para que ele possa entrar. E quando ele entra, ele quer tomar conta de tudo. Ele quer tomar conta das tuas finanças, de destruir as tuas finanças, destruir a tua família, destruir a tua casa, destruir os teus filhos. E o seu propósito final é fazer que você fique separado de Deus para todo sempre. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: estejam alertas, vigiem o diabo. E olha o que diz: o inimigo de você. C.S. Lewis escreveu de uma forma tão linda assim: o diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Deus é muito grande para ter inimigo. Deus é todo soberano. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é nosso inimigo. O diabo te detesta. O diabo tem raiva do ser humano. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo queria para si, Deus entregou para nós. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Deus nos colocou. Ele diz assim, o diabo diz assim: eu vou subir e me assentar. Deus nos colocou para assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. O diabo nos detesta. E Pedro nos adverte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Não tem lugar. A segunda palavra que eu queria que a gente prestasse atenção, uma vez que a gente já entende que é lugar, é a palavra diabo. É claro que o meu propósito nessa manhã não é gastar muito tempo falando dele, mas nós não podemos vencer o inimigo se a gente não entender quem ele é e quais são as suas táticas contra nós. Negar a existência do diabo, achar que ele não existe, não conhecer as suas artimanhas, não faz que ele fuja, ou que suma, ou que desapareça. Há uma passagem muito interessante que a gente vai estar meditando nela nessa semana nos grupos de conexão. Diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, porque nós não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis significa esquema, intenção. Nós, como crentes, não podemos ignorar os ardis, os esquemas, as intenções de Satanás. Então, nós devemos entender algumas coisas importantes a respeito de Satanás. Primeiro, que nós temos um inimigo, ele é o nosso inimigo. O diabo é o nosso inimigo. Neste texto ele é chamado de diabo. Gente, pastor, por que isso é importante? Porque você tem que entender a etimologia da palavra diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos. Diabolos. É por isso que em espanhol é diablo. Em português é diabo. Em inglês é devil.
ela vem da palavra diabolos. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho de grego consegue detectar claramente que dia é uma preposição. A preposição dia significa penetrar, significa passar, significa ir. Uma outra palavra que eu queria usar para dia é através. Através, penetrar. Dia. Balos é um verbo no grego que significa lançar ou arremessar. Então, literalmente, diabolos significa aquele que arremessa para penetrar. Faz sentido. O nome dele é exatamente isso, aquele que arremessa para penetrar. É por isso que a gente não pode dar lugar ao diabo. A Bíblia diz em Efésios, no mesmo livro de Efésios, e nós vamos ver nos grupos Conexão essa semana, que diz que nós devemos estar firmes contra os dardos inflamados do diabo. Então o diabo, ele tem um dardo inflamado, um veneno, e o propósito dele é arremessar esse veneno, essa artimanha, esse esquema para destruir a sua vida, destruir os seus filhos, destruir a sua casa. Tudo que ele precisa é de uma oportunidade. Outros nomes dele na Bíblia, ele é chamado de maligno. Maligno é aquele que semeia o mal. Outro nome dele é Satanás. Satanás é aquele que se opõe. A palavra Satanás é aquele que se opõe. Ele se opõe contra Deus e contra tudo que é de Deus. Um outro nome dele é Lúcifer, significando que ele foi um anjo criado por Deus. Isso é importante entender, porque a gente não tem que ter medo de Satanás, mas temos que entender que ele foi um anjo criado. Por ele ser criado, ele não é como Deus, ele não tem todo o poder. O diabo não tem todo o poder, ele não tem toda a ciência, ele não é onipresente. O diabo não pode estar aqui no Brasil ao mesmo tempo. Ou ele está num lugar ou no outro. Espero que esteja mais longe do que aqui possível. Mas ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. O diabo não pode ler a sua mente. Ele não sabe o futuro. Ele conhece porque ele conhece mais Bíblia do que muitos crentes. Quando ele foi tentar Jesus, ele citou o Salmo 91. Ele conhece a Bíblia. Mas ele se opõe contra tudo que é de Deus. Ele é um anjo caído, criado por Deus. E quando ele caiu e se rebelou, a Bíblia diz no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, que quando o diabo se rebelou, ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu. Ele levou consigo 1/3 dos anjos. E esses anjos se tornaram os demônios. E a Bíblia diz que o lugar dele, a casa final dele, já foi preparada. O inferno não foi preparado para nós. O inferno não foi preparado para o ser humano. A Bíblia diz claramente que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, os seus demônios. Ele sabe que esse é o seu endereço final. Mas ele não quer ir sozinho. E por isso que Jesus diz em João capítulo 10, verso 10. Ele é o ladrão. Jesus chama o diabo de um ladrão. Que veio para matar, roubar e destruir. Esses são os propósitos de Satanás. Roubar, matar e destruir. Roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar Jesus do seu coração, matar o seu casamento, matar os seus filhos, espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. O propósito dele é destruir completamente. O que aconteceu na França na sexta-feira é obra de Satanás. O que acontece no mundo no dia de hoje é obra de Satanás. Nós estamos vivendo numa época em que Satanás, a Bíblia diz, está solto. Ele se tornou o príncipe dessas trevas. Ele é acusador, ele é tentador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E a gente tem que entender que nós temos um inimigo. Meu propósito não é que você tenha medo, mas que você reconheça que ele é verdadeiro. Olhe, por favor, para as telas, para você ler esse versículo comigo. Eu queria que você lesse comigo, por favor, bem alto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, como o pastor disse na semana passada, toda ofensa é do inferno. Por quê? Porque nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Nossa luta não é contra o nosso irmão que está do nosso lado. Nossa luta não é nem mesmo contra os islamistas extremos que querem destruir a sociedade. Nossa luta é contra os demônios que estão trabalhando com ele. Nossa luta é contra os demônios que querem destruir a sociedade através da droga, através da corrupção,
Nossa luta não são nem os políticos corruptos do Brasil, mas são os demônios que usam os políticos para se corromperem. Nossa luta é uma luta espiritual. E uma luta espiritual nós temos que usar armas espirituais. E é por isso que Efésios capítulo 4, verso 17 nos diz: não deem lugar ao diabo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora rapidinho, no livro de Efésios. Vamos lá, agora vamos ler a Bíblia juntos. Efésios capítulo 4. E nós vamos começar a ler o verso de número 17, para termos o contexto da passagem que nós lemos. Todos, por favor, abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Eu queria que a gente olhasse o contexto dessa passagem. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, eu quero começar no verso de número 17. Assim, 4:17, eu lhes digo, e no Senhor eu insisto. Paulo é enfático. Eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que vocês não vivam mais como gentios. Como é que os gentios vivem? Quem são os gentios? Aqueles que não são crentes. Os pagãos, os não crentes, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância em que estão. Por quê? Porque endureceram o seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então você vê uma descrição de um mundo sem Deus, de um mundo que jaz no maligno, de pessoas que vivem sem servir a Deus. Agora, olha o verso 20. Ela começa na minha Bíblia com a palavra todavia. Diga comigo essa palavra, não sei como está na sua tradução, mas na minha diz todavia, então diga o que está na minha, por favor. Todavia. Mais uma vez, todavia. Por que isso é importante? Porque todavia é uma conjunção. No inglês é a palavra therefore. Todavia, therefore. Todavia significa o seguinte: por causa disso, vocês então devem fazer o contrário. À luz de tudo que foi falado, todavia, agora que vocês são crentes, vocês devem agir diferente. Então essa palavra está ali com uma razão. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Antes de continuarmos a ler, você tem que parar e perguntar: as minhas atitudes são atitudes de uma pessoa, de acordo com o verso 24, que foi criado para ser semelhante a Deus? A forma que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Aí no verso 25 ele vem novamente com a mesma palavra, agora traduzida por portanto, therefore, todavia. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Deve falar a verdade ao seu próximo. Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Nós devemos abandonar a ira. Verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Toda ofensa vem do inferno. Nós temos um inimigo chamado Satanás. Por isso devemos apaziguar a nossa ira antes que o sol se ponha. E no meio de tudo isso ele nos diz: não deem lugar ao diabo. Ele continua dizendo, porque o que furtava não furta mais. Porque na igreja de Éfeso havia muitas pessoas que tinham problemas nessa área e antes de ser crentes roubavam. Ele disse: você não pode fazer mais isso. Quando você faz isso, você está dando lugar ao diabo. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Por quê? Porque quando você deixa palavra torpe sair da sua boca, você está dando lugar ao diabo. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que o ouvem.
Quando a gente dá lugar ao diabo, olha o verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: uma das formas que o diabo entra na nossa vida é através de relacionamentos. E essa é a forma mais clara que Satanás entra na nossa vida. Então Paulo diz assim, olha, primeiro, cuidado para não dar lugar ao diabo nos seus relacionamentos. É quando a gente fica irado com alguém, é por causa disso que as pessoas saem da igreja. Quantas pessoas falam, pastor, eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? Porque eu estou com um problema com fulano de tal. Porque eu não aguento fulano de tal. E a gente começa a dar lugar ao diabo para entrar nos nossos relacionamentos. Uma outra maneira que a gente dá lugar ao diabo é quando a gente volta a viver a vida antiga, embora nós somos crentes. Aquela pessoa que era bêbada, continua bebendo. Aquela pessoa que fumava, continua a fumar. Aquela pessoa que estava vivendo em idolatria, volta a idolatrar. Talvez não agora a um santo, mas a um dinheiro, a um trabalho. Aquela pessoa que vivia em imoralidade, volta à imoralidade. Toda vez que a gente permite que o pecado entre na nossa vida, Paulo diz aqui, nós estamos dando lugar ao diabo. E quando a gente dá lugar ao diabo, o que ele faz? Ele é diabolos. Ele lança o seu veneno. Ele envia os seus emissários, ele envia os seus demônios. E o objetivo é entrar naquele lugar que eu e você temos para tomar conta do território. A Bíblia claramente nos diz que o diabo tem poder, mas não tem todo o poder. A passagem que eu dei para vocês em 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se esse versículo parasse aí, eu saía da igreja dizendo, puxa, misericórdia, cadê esse leão? Aonde ele está? Mas o versículo não termina aí. Olha o que diz o próximo versículo, verso 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Preste atenção. O diabo só tem poder que você dá a ele. O único poder do diabo que ele tem na sua vida é o poder que você entrega a ele. A Bíblia diz que Jesus nos deu o poder para pisar na cabeça do diabo. Jesus nos disse que toda a autoridade foi dada a ele e ele entregou essa autoridade a nós. Se você entender que não só você tem que fechar brechas, não dar lugar, em vez disso, o que você tem que fazer? Você tem que resistir ao diabo. Como é que você resiste? Tem gente que fala assim, resistir é levantar a Bíblia e clavar o Salmo 91. Não adianta nada. Eu coloquei no meu mural esses dias porque alguém citou que o presidente citou a Bíblia num discurso, mas o mesmo presidente que citou a Bíblia no discurso, no dia anterior, ele falou coisas contra a palavra de Deus, exaltando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, exaltando a vida do homossexualismo, como se fosse algo normal, indo contra o casamento e a favor do aborto. Citar a Bíblia não adianta nada, gente. Tem gente que deixa a Bíblia, o Salmo 91, em cima da televisão, em cima da cabeceira da cama, achando o diabo, quando citou, ele citou o Salmo 91. Ele conhece o Salmo 91 melhor que você. Ele não tem medo do Salmo 91. O diabo tem medo é de uma pessoa que resiste a ele permanecendo firme na fé, através da sua conduta, através da sua maneira de andar.
porque a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E nessa manhã, é que a gente saia daqui ciente de uma luta espiritual que eu e você travamos, de um mundo espiritual que existe, e que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero nessa manhã, nos minutos que nós temos 5 minutos para 1 da tarde, geralmente nós queremos acabar o nosso culto por volta de 1. Às vezes vai um pouquinho mais. Mas hoje, como eu disse, tem almoço na igreja, você não tem pressa, você pode almoçar. Eu queria convidar que você ficasse de pé nesse momento. E eu vou fazer um convite a todas as pessoas essa manhã. Nós aprendemos verdades profundas. E essa mensagem, ela precisa de entrar lá dentro do nosso coração. E a gente precisa de aplicar na nossa vida. Como pastor, eu fico sempre muito triste quando às vezes a gente ouve uma mensagem e depois do culto eu ouço comentários como se as pessoas não tivessem prestado atenção na mensagem. Santo para trazer uma transformação. E o meu desejo nessa manhã é que você saia daqui transformado pela palavra. Que você saia daqui dizendo: eu não vou dar lugar ao diabo, eu vou resisti-lo, mas também eu sei que eu tenho um inimigo. Eu quero nesse momento abrir o altar. Eu quero chamar os líderes do altar presentes que venham aqui à frente, fiquem aqui à frente, porque vocês estão aqui para servir de apoio a todos os irmãos e irmãs da igreja, os pastores e líderes do altar. Todos estejam aqui na frente, por favor. E eu vou abrir o altar porque há pessoas nessa manhã que precisam de fazer uma entrega para Jesus. Alguns precisam de fechar brechas na sua vida e você vai precisar de alguém para orar por você. E esses irmãos estão aqui. Eles chegaram bem cedo do culto. Eles estavam lá em cima no altar orando pela sua vida, orando, batalhando para que Deus falasse no seu coração. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se quiser alguém que ore por você. E eu quero chamar a outras pessoas, a todos os irmãos, para gastar pelo menos 5 minutos, dizendo: Senhor, o que você falou comigo essa manhã? O que eu preciso de mudar para fechar brecha na minha vida? O que eu tenho que mudar na minha vida, na minha casa, no relacionamento com os meus filhos, nas minhas atitudes, no meu dia a dia? Será que tu queres que eu abra mão de uma amizade, de um costume, de alguma coisa que eu gosto de fazer para que o diabo não possa tomar proveito disso? Eu queria que você gastasse de 3 a 5 minutos nesse altar orando. E depois disso eu vou fazer uma oração final, vou despedir e abençoar o alimento que nós vamos comer, quem vai ficar aqui para almoçar. Mas eu quero abrir esse altar para a gente gastar pelo menos 3, 5 minutos na presença de Deus. Isso não é nada. E se você está com a sua esposa, os seus filhos, traga eles, vem orar como família. Vem abençoar o seu filho, o homem seja sacerdote do seu lar. Eu quero abrir o altar, vamos fazer desse um lugar de entrega ao Senhor.